Olá, querida alma, tudo bem com você? Hoje quero inaugurar aqui um quadro, uma série, que vai se chamar Fato Desconhecido ou Pura Ilusão da Mente. E se o que eu vou contar será um fato desconhecido ou se será a pura ilusão da minha mente, você decide, você escolhe. Então, fica aqui comigo se você achar isso interessante, porque eu vou contar um fato da minha vida que se deu num plano que não é este plano, não é esta dimensão. É um plano de existência que nem todos acessam, mas para quem está nesse movimento de despertar espiritual, é bastante conhecido e gera, sem dúvida, muitas polêmicas. Por isso eu disse, você decide se é um fato desconhecido, porém real, ou se é a pura ilusão da minha mente. Então vamos lá para o primeiro episódio deste novo quadro que eu estou criando aqui para vocês. Vamos lá. Bom, eu realizo uma técnica que se chama reintegração de almas. E essa técnica me possibilita a entrar em um outro campo, em uma outra dimensão que existe nos planos, sejam inferiores ou superiores, né? Ou planos simplesmente de outras consciências que habitam outros seres. Planos de existência nesse grande universo que habitam seres de ordem reptiliana, draconiana. Pode ter também os ciborgues, os andromedanos, os arturianos, os alfa-centauros, ou até mesmo um comando estelar como o de Ashtar, ou comando Santa Esmeralda. Pode ser também planetas. Enfim, um mundo, um universo que existe fora dessa realidade conhecida e que pode ser acessado pela nossa consciência. E nessa técnica de reintegração de almas, que entra em contato com aspectos do seu ser mental, espiritual, emocional e também material e físico, é que eu consigo fazer esses movimentos incríveis e aí então auxiliar as pessoas que estão ali recebendo, né, essa cura e essa expansão de consciência. Ou seja, uma projeção astral. Um movimento de trabalho onde eu estou aqui, mas eu também estou em outro lugar. Acessando as histórias cósmicas, as histórias da criação, as histórias que estão dentro de cada um daqueles seres. E essa história em particular envolveu um fato polêmico para quem está no despertar espiritual. Eu acredito que a maioria que vive essa realidade já ouviu falar de reptilianos e draconianos. E na maioria das vezes esses seres são completamente desassociados da nossa convivência e quando de repente eles se envolvem conosco, é motivo de sentir ataques espirituais, ter medo, preocupação de que aquela energia possa te aprisionar. Afinal de contas, nessa realidade do despertar e ascensão do espírito, é assim que é visto estes seres. Seres que colonizam o planeta Terra, que sugam a nossa energia e que de fato estão aqui para gerar competição e nós somos a sua colheita. A Terra seria então uma grande fazenda e a nossa energia seria o sustento, a nutrição desses seres. Portanto, se são draconianos e não são da luz, aqui se instala um grande problema. Como vamos estar em contato com esses seres? E assim então, em uma dessas sessões, eu tive um primeiro contato com seres muito conhecidos que fazem parte de um conselho chamado Conselho Kármico.
E este conselho ele é presidido por Sanat Kumara, uma versão de Sanat Kumara, uma consciência de Sanat Kumara. E temos também os anciões de dias. Mas não somente eles. Temos outros seres. E alguns desses seres são conhecidos como os Chohans da Fraternidade Branca. Mas, diferente do que a maioria sabe, também fazem parte deste conselho os draconianos, os reptilianos. Afinal de contas, aquele ser que não consegue alcançar os seus objetivos aqui na Terra e permanece voltado para o materialismo, para o consumismo, com a sua mente aprisionada nessas questões emocionais, acabam em fragmentação e então viram este alimento nutricional, energético destes seres. Sendo assim, quando estamos numa reunião de conselho kármico, estamos ali, próximos destes seres. Mas até então, estes seres não podem fazer nada de ruim conosco, afinal de contas estamos num lugar que se deve, né, ser ali ético no processo de avaliação dessas estruturas de desenvolvimento, né, de cada ser encarnado aqui. Nesse ponto, não importa muito se você acredita nisso ou não, ok? Na verdade, esse quadro aqui não importa muito se você acredita ou não. O que importa é que pode abrir sua mente de alguma forma. E então, eu estava neste conselho pelo motivo de que a pessoa que eu estava atendendo, digamos, estava sendo avaliado todo o seu acacho e aquilo que ela fez para que eu obtivesse um pedido que eu fiz da cura dessa pessoa num nível mais elevado, onde eu pudesse retirar parte dos seus fragmentos de alma, de fendas do tempo, onde ela estava aprisionada. Para isso, precisou dessa autorização. Era uma coisa especial, específica, não é todo caso que é assim. Bom, e estando lá, né, conversando com estes seres, o que já é realmente bastante diferente, nós recebemos, no desenvolvimento do trabalho, uma espécie de voucher, ou então créditos, né, em códigos de luz. E essa energia, ela veio de Maria, da energia da misericórdia, que a gente associa a Maria, mãe de Jesus. Mas é a energia da bondade, da misericórdia e da compaixão. Então, todos nós que estávamos lá recebemos este código num formato assim de uma pequena esfera, na verdade de um pequeno cristal, né? Parecido um diamante. Aqui é uma pirâmide, mas poderia ser nesse formato também. E foi nos autorizado que nós poderíamos usar esse código da forma que quiséssemos, cada um recebeu o seu. E aí, vendo aquele draconiano, que era um ser realmente enorme, 4 metros de altura, muito forte, humanoide, uma mistura de draconiano, de dragão, com um ser humano, muito feio, e realmente dava medo. Dava medo de ficar ali próximo dele. Uma armadura, uma roupa toda medieval, mais ou menos, e ele era o cara, né? O cara que se teme nesses planos e nessas dimensões aonde eles habitam. Pois bem, eu também temeria ele, afinal de contas, não quero ficar aprisionada na rede destes seres, né? E recebemos assim esse código, né? Finalizando ali todo aquele processo, eu senti realmente no meu coração, através da minha consciência, o desejo de ir na nave deste ser draconiano. Não sei onde que eu estava com a cabeça, mas eu fui. E é claro que sendo uma ação individual, que não é um movimento onde eu estava sendo guiada a fazer nenhum resgate, e sim um desejo que despertou na minha alma, no meu ser, fui eu e mais 2 urmas. Urmas são humanoides felinos guerreiros do raio azul e branco que fazem a proteção do meu trabalho. Bom, chegamos lá
nessa nave. Uma nave enorme, enorme, enorme. Nem sei dizer o tamanho, mas possivelmente dá o tamanho de cidades. E quando entramos, tudo muito escuro, tudo muito estranho, úmido, gelado, e trazia uma opressão no cardíaco, um certo mal-estar. Bom, eu já fiquei admirada de ter podido entrar e, mais admirada ainda, que ele me recebeu. E quando ele me recebeu, eu disse para ele assim: olha, eu vim aqui te oferecer algo que eu acredito que seja interessante para você, que eu acredito que você queira. Porque, afinal de contas, os draconianos, os reptilianos, estão sempre capturando os humanos e buscando, através aí de pesquisas, de laboratório, né, entender, abduzindo os seres humanos, entender essa energia vinda de Mika, né, o criador do nosso universo, essa energia de luz, essa chama trina, esse código crístico que existe em nós. E vocês se esforçam muito para isso, fazem milhões de coisas para que consigam fazer as abduções e as pesquisas e tentar obter esses resultados e outros tantos, né? Então agora eu vou entregar para você um código que é exatamente o código que existe dentro de cada ser humano. O da misericórdia, o da compaixão, o do amor incondicional. A chama trina, a chama da luz, a energia crística. E quando eu disse isso para ele, de imediato, ele soltou um barulho muito semelhante a de um dragão, uma espécie de rugido. E aquilo me estremeceu muito. Me deu até um enjoo no meu estômago físico aqui da Terra, enquanto fazendo essa projeção astral desdobrada, mas senti esse tremor, esse mal-estar aqui no meu corpo físico. Eu pensei, eu não devia ter vindo, né? Mas, já que estou aqui... E ele então me disse que não aceitaria, porque ele acreditava que aquilo era uma armadilha. Aí eu disse para ele o seguinte: olha, até então não tinha dito isso que eu contei para vocês, que eles estão sempre buscando, né, nos abduzir para descobrir esses códigos. E então foi isso que eu disse. Falei, olha, tudo bem, se você não quer, ok. Mas veja, eu vim aqui na sua nave, correndo o risco de ser aprisionado por você, apenas com 2 urmas que, obviamente, não vão conseguir me defender, nem defender a eles mesmos. Então eu tô com boa vontade. E aí foi onde citei, né, que eles estão sempre fazendo esse movimento de querer nos abduzir, exatamente por esse código. Então, se eu estou entregando esse código, por que não? Seria até uma falta de inteligência. E estes seres são extremamente inteligentes. Ele é um pouco desconfiado, e nesse campo de consciência a gente percebe muito mais as energias do ambiente do que propriamente um fato ou uma ação. Na verdade, as pessoas se posicionam até sem muitos movimentos, né? Quase que parado, né? Mas a energia era muito pesada e trazia muita insegurança. E aí, então, ele acabou por aceitar após o meu argumento. Bom, depois daquilo, foi tão interessante que vocês acreditam que eu comecei a sentir amor e compaixão por esse ser. E eu sinto até hoje. Inclusive, agora falando para vocês, fico até um pouco arrepiada, assim, né? Emocionada, de certa forma. Porque aquele encontro foi um encontro muito inusitado, que provocou em mim, que mexeu em mim, no meu desejo de ter misericórdia e compaixão por todos os seres que nós julgamos negativados. E com relação ao que ele disse sobre armadilhas, realmente, ele não estava errado. Porque uma vez que você entra em contato com um código de luz, não tem como você não ser contaminado por esse código. Assim como na maioria das vezes que a gente entra em contato profundo com uma energia negativa, a gente se contamina porque existe dentro de nós essas polaridades. Eu fiquei sabendo que realmente depois desse encontro, talvez não seja somente eu que fiquei mexida
com essa história? Eu acho que fiz um amigo. E aí, pensando sobre isso, eu avaliei que no meu trabalho eu integro não somente as partes dos meus clientes, das pessoas, lógico, com a ajuda da equipe estelar, mas eu integro todos os seres, porque todos podem trabalhar junto comigo. Eu sinto que posso trabalhar com todos eles. Cada um tem uma função, uma capacidade, mas é claro, precisam ter amor, misericórdia, compaixão e o desejo verdadeiro de auxiliar o próximo. E sendo assim, não importa a sua fisionomia. O que importa realmente é a sua luz interior. E assim eu fecho este quadro, essa série que eu dei esse nome de Fato Desconhecido ou uma ilusão puramente mental, né? E aí você escolhe, deixa aqui nos comentários para mim, o que você acha que é um fato desconhecido, verdadeiro, ou então a pura ilusão da minha mente. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo episódio dessa série. Tchau, tchau!